Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Gostaria de fazer uma reflexão hoje em alguns versos da carta de 1 Pedro, capítulo 3, onde nós iremos meditar sobre algumas palavras profundas que são de extrema relevância, de extrema importância para todo aquele que é cristão. Todo cristão deve ter na sua conduta, na sua vida, a prática dessas ações que o apóstolo Pedro elenca. Então nós falaremos lá em 1 Pedro, capítulo 3, a partir do verso 8. Vamos comentando cada um dos versículos que nós lemos, amém? Então veja só, a partir do 8, o apóstolo Pedro diz: por fim, tenham todos o mesmo modo de pensar. Isso significa que deve haver unidade na igreja de Cristo. Infelizmente, isso é algo que tem se perdido e é algo bíblico também de que aconteceria, né? Que haveriam nos últimos tempos falsos profetas, que cada um iria se enveredar por aquilo que queria ouvir, pois teriam comichões nos seus ouvidos e como que cócegas, não, isso eu não quero ouvir. A sã doutrina, ela não seria mais aceita por muitas pessoas. Infelizmente, nós temos esse quadro hoje, onde pessoas querem ouvir aquilo que elas acham que é correto. Então, elas pegam as escrituras e selecionam de acordo com o que elas entendem. Mas esse é o problema, porque nós temos que conhecer a escritura e sermos guiados pelo que ela diz, com uma interpretação contemporânea, ou seja, trazendo para o nosso tempo, mas temos que ficar com o que a Escritura diz e não com o que eu acho que seja mais conveniente para a minha vida. Continuando, sejam cheios de compaixão uns pelos outros, amem uns aos outros como irmãos, mostrem misericórdia e humildade. Queridos, compaixão é algo que nós precisamos ter. Ao invés de condenarmos o nosso irmão, a nossa irmã que pecou, nós devemos olhar com olhos de compaixão, assim como Jesus tinha compaixão. Veja só, uma mulher foi pega em adultério, um flagrante, foi levada até ele, onde naquela época ela, segundo a lei de Moisés, deveria ser apedrejada. Chegando diante de Jesus, Jesus olha, ouve as acusações e diz: quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Em seguida ele se abaixa, fica ali riscando no chão, não se sabe exatamente o que ele escreve ou o que ele desenha, mas aqueles homens vorazes ali por apedrejar aquela mulher vão se retirando um a um, deixando as suas pedras ali. E Jesus diz para aquela mulher: onde estão os seus acusadores? Se eles não te acusam, eu também não irei te acusar. Pode ir, a sua fé te salvou. Não peques mais. Então, nós temos esse exemplo de Jesus, que nós devemos ser solidários, não com o erro, não com o pecado, mas com a pessoa. Nós temos que aprender a discernir o que é uma pessoa que Deus ama e o que é o pecado que Deus odeia. Então é preciso que fique claro. Para aquela mulher ficou bem claro o pecado dela. Inclusive ela foi embora com uma advertência: não peques mais, porque pode ser que de uma próxima vez Jesus não esteja ali para defendê-la diante da multidão enfurecida.
Então, queridos, temos que ter compaixão, amar uns aos outros, mostrar misericórdia e humildade. Continuando no verso 9, diz assim: não retribuam mal por mal, nem insulto por insulto. Ao contrário, retribuam com uma bênção. Foi para isso que vocês foram chamados, e a bênção lhes será concedida. Ou seja, Jesus está dizendo: se você abençoar, você também será abençoado. E você foi chamado para ser um abençoador. Se alguém te insultar, não insulte de volta, mas declare uma bênção sobre a pessoa, ore pela pessoa, não pague o mal com o mal, pelo contrário, pague o mal com o bem. Jesus falou também no Evangelho: olha, se o seu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber, se tiver fome, dá-lhe de comer. Continuando no verso 10, Pedro continua assim: pois, se quiser desfrutar a vida e ver muitos dias felizes, refreie a língua de falar maldades e os lábios de dizerem mentiras. Queridos, essas são palavras que a gente não deveria nem falar para cristãos. Cristão falando maldade, refreie a língua de falar maldades e os lábios de falar mentira. Isso não deve fazer parte da vida de uma pessoa que entregou sua vida a Cristo. Conheci uma pessoa que era mestre na arte de mentir. Como que conseguia falar mentira e sustentar as suas mentiras? Era muito boa. Depois que essa pessoa conheceu a Cristo, houve uma transformação tremenda. Nunca mais a mentira saiu dos lábios dela. E assim devemos ser nós. Nada de mentira, nada de maldade. Continuando, verso 11: afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz e esforce-se para mantê-la. Afaste-se do mal. Quando você percebe o mal, vá para o outro lado. Em Salmos há um versículo que diz: vi o mal e me desviei dele. Se você percebe o mal por um caminho, vá por outro caminho. Não vá pelo mesmo caminho que você sabe que ali haverá um mal. Ali você se encontrará com algo que será difícil de você driblar. Então, fuja do mal. Amém, queridos? Busque a paz e esforce-se para mantê-la. Nós já pregamos que a paz precisa ser construída, precisa ser produzida. Então, na sua casa, crie um ambiente de paz. E segundo o versículo aqui, esforce-se para manter a paz. O que é esforçar para manter a paz? É ter sabedoria, é falar na hora correta, é falar da maneira correta. Muitas vezes lares estão sem paz porque as pessoas querem simplesmente falar, despejar sua ira, despejar aquilo que está dentro delas. Mas se uma pessoa que vive uma vida com Deus, vive meditando na palavra, orando, como que pode ter coisas tão ruins dentro delas? Eu não estou dizendo que essas coisas não surgem e não brotam dentro de todos nós, porque nós temos uma natureza pecaminosa, que se descuidarmos, ela vai brotar, ela vai dar os seus frutos. Mas é preciso perceber essa natureza e, a partir daí, controlá-la, colocá-la no lugar que ela deve, sepultada. Amém? Continuando, verso 12: os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos abertos às suas orações. Ele quer dizer que se você não andar na prática dessas coisas, como o Senhor vai ouvir as suas orações? Continuando, o Senhor, porém, volta o rosto contra os que praticam o mal. Todas essas coisas ruins que a gente leu aqui, a mentira, a maldade, tudo isso são práticas más.
E a palavra diz que o Senhor volta o seu rosto contra eles. Significa que o Senhor não ouvirá suas orações. E como que nós podemos viver uma vida sem a presença do Senhor? Se você tem vivido uma vida que tem feito com que o rosto do Senhor se volte contra você, é muito simples resolver. Peça perdão. Senhor, me perdoe, eu tenho vivido uma vida que não te agrada. Não tenho dado bons testemunhos na minha família, com os meus amigos, com os meus irmãos. Me perdoe e me ajude a viver uma vida que te agrade. Seja humilde. Olha só, lá no início, lá no verso 8, nós lemos que é preciso ter humildade, misericórdia e humildade. Não só para com os irmãos, mas também para com Deus. De dizer, Senhor, eu não consigo viver uma vida que te agrade, mas eu quero. Me ajude. Me ajude nessa jornada. Eu tenho certeza que assim você será transformado. E você viverá de uma forma a agradar o seu Senhor, a dar bom testemunho nessa terra. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.